Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui, né, na FESP. Para quem é das ciências sociais sabe o valor dessa casa e dessa instituição. Também é um prazer estar aqui como professor da Santa Casa. Para quem é da saúde coletiva sabe o valor do Departamento de Saúde Coletiva para o movimento sanitário, para o SUS de um modo geral, né? Agradecer, então, a organização direcionada à professora Renata Galvão, muito obrigado, estendendo a todos, né? Mas eu queria também fazer uma fala rápida, muito curta, de parabenizar com muita, vamos dizer assim, ênfase, muita ênfase, duas pessoas que eu acho que são do maior valor para o movimento sanitário, para o movimento da reforma sanitária dos últimos anos, no campo da comunicação e do jornalismo. Eu não consultei a plateia, mas tenho para mim que a maioria de vocês concordarão que dificilmente o pensamento sobre o SUS, a defesa do SUS nos últimos anos, teria a força que tem sem o Outras Palavras e o Outra Saúde. Queria agradecer a Gabriela Leite, queria agradecer ao Antônio Martins, que eu os considero pessoas simplesmente imprescindíveis, né, nesses últimos anos, durante a pandemia, como veículo de comunicação em defesa do SUS. Muito obrigado, vocês são imprescindíveis, tá? Tendo dito isso, eu gostaria então de chamar as pessoas que vão compor essa mesa, por ordem também de intervenção. Foi decidido então que inicialmente, à distância, né, ele já estará aqui, é isso? Professor Fernando White, da USP. Fernando White é advogado, mestre em filosofia e teoria geral do direito, doutor em saúde pública e livre docente em teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, diretor-geral do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP, editor-chefe da revista Direito Sanitário e professor visitante da Universidade de Paris. Já ele entrará aqui no telão, tá bom? Na sequência, queria chamar a querida Ana Estela Haddad, é secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, o CEDIGE, professora titular da Faculdade de Odontologia da USP, coordenadora adjunta do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Políticas Públicas da Escola da Metrópole, do IEA USP. Muito bem-vinda, muito obrigado. Na sequência, gostaria de chamar a Luiz Viana Sobrinho, do ISC, da UFBA, médico cardiologista, graduado em 1986, com pós-graduação em cardiologia e bioética, doutor em bioética pelo PPG Bios da Fiocruz, professor convidado do Departamento de Direitos Humanos em Saúde da ENSP Fiocruz, editor do Observatório da Medicina da ENSP, e em estágio pós-doutoral no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Inicialmente, começamos com o Fernando, certo? Beleza, vamos esperar um pouquinho, senão a gente já... Podemos iniciar? Bom dia a todos, a todas. Não sei se me ouvem. Não sei se estão me ouvindo. Acho que não está nos ouvindo. Vocês me ouvem, Leandro? Sim, te ouvi. Você... que bom. Agora ouço. Eu fiquei um pouco no mudo aqui. Então, tá bom, então. Então posso iniciar, né? Bem, fique à vontade. A fala está contigo, tá? Tá bem. Muito obrigado. Então, inicio cumprimentando, né, os meus colegas de mesa,
na pessoa do nosso moderador, Leandro, mas também a minha colega de Universidade de São Paulo, que admiro muito, e atualmente secretária nacional de Saúde Digital, Informação e Saúde, Anistela Haddad, e também colega aí de um projeto bonito, coordenado pelo Naumar, também do ISC, de um pensamento crítico sobre saúde digital, o Luiz Viana. Então, essa é uma mesa que eu me sinto muito à vontade. Me desculpar por não estar presencialmente no evento, tive alguns encavalamentos de agenda, mas agradecer aqui ao Guilherme e toda a organização do evento por ter viabilizado a minha participação virtual. E também agradecer, né, à Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, realmente, Leandro, uma referência para nós, né, no campo da ciência política, para a gente compreender melhor o Brasil e os contextos sociopolíticos brasileiros, e eu te sigo aí nos agradecimentos a Outras Palavras e Outra Saúde, realmente uma fonte de informação inestimável nos últimos anos, informação confiável e que traz perspectivas bastante importantes para a sociedade brasileira sobre os fatos que estão se sucedendo de maneira bastante impressionantes no nosso país e no mundo também. Eu organizei minha apresentação, eu não sei se vocês conseguem ver os slides, né? Então, acho que podemos passar para o primeiro. Eu quero falar sobre os desafios e perspectivas regulatórias da transformação digital do SUS, né? Vou deixar para os meus colegas explorarem melhor o que vem sendo essa transformação, até porque vem sendo capitaneada pela secretária Anistela, mas a partir de pesquisas e estudos internacionais comparados e da legislação brasileira, que nós estamos tocando no âmbito do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, com o NETES da Fiocruz e também em parceria com a CEIDIGE, um pouco de onde a questão de regulação estatal sobre esse fenômeno se situa, né? Ou seja, já que a transformação digital dos sistemas de saúde no mundo todo ela é um fenômeno que vai ocorrer e em intensidade e escala cada vez maior, né? A minha abordagem, a minha perspectiva é de que forma as sociedades, por meio do Estado, podem se organizar para induzir uma incorporação dessas tecnologias aos sistemas que seja útil e benéfica à sociedade e aos pacientes e que não simplesmente incorporem produtos que podem ser economicamente rentáveis aos seus donos, né? Ou aos profissionais que estão utilizando, mas que, no final das contas, representam riscos potenciais aos pacientes, inclusive riscos à sociedade como um todo. Então, eu não tenho controle sobre a passagem dos slides, então vou pedir para passar o próximo, né? Então, inicialmente, situar o que eu entendo por regulação do Estado aqui, para depois entrar no campo da saúde digital, né? Então, primeiro, a regulação estatal como uma atuação primordial do Estado moderno, visando o interesse público, o bem comum, no campo constitucional, né, brasileiro. A regulação do Estado é uma regulação que tem que promover a saúde como direito de todos, tem que usar a transformação digital para ampliar a atuação do Estado no campo da saúde como um dever do Estado, né, e visando a proteção de direitos fundamentais individuais, coletivos e humanitários.
quando a gente fala em regulação, nós nos referimos a 6 competências regulatórias que o Estado deve prestar atenção. Primeiro, normatizar leis, decretos, portarias que vão definindo o que é essa transformação digital na saúde, como ela tem que se dar, né, normativamente, definindo o que nós vamos demandar: autorização, licença, registro, né? Que tipo de tecnologia a gente vai exigir registro prévio antes da sua entrada no mercado nacional, e depois fiscalizar essas tecnologias, a sua utilização no âmbito da sociedade brasileira, e fiscalizar visando ver se elas são benéficas ou maléficas, e, inclusive, aplicando sanções àqueles que estiverem usando tecnologias digitais de forma não adequada ou de forma que cause prejuízo à população. A gente também tem uma competência do Estado que é de mediação de conflitos, que a gente chama de competência arbitral, e esses conflitos aparecerão no sistema de saúde a partir da saúde digital, já estão aparecendo alguns, né, e acabam sendo judicializados, porque isso não está ainda bem definido no nosso contexto. E, finalmente, uma competência regulatória indutora, induzir o uso dessas tecnologias e induzir o uso de forma que seja benéfico à sociedade, à população em geral. Eu diria que dessas competências, né, a gente tem implantado de forma bastante abrangente a competência indutora, né, estamos induzindo fortemente o crescimento e o uso da saúde digital no nosso sistema. A gente tem um pouco de competência normativa e adjudicatória, né, de autorizações e licenças, principalmente no campo da Anvisa, que entendeu softwares como dispositivos médicos. Eu vou entrar nisso mais adiante, mas ainda precisamos avançar bastante. Podemos passar para o próximo. E aí, no campo da saúde, o Estado brasileiro, de acordo com o artigo 196 da Constituição, ele tem como função reduzir riscos à saúde. E é nesse contexto, então, que a regulação brasileira ainda precisa entender melhor essas novas tecnologias, principalmente as que usam inteligência artificial, e, a partir daí, fazer uma regulação para minimizar ou eliminar riscos à saúde derivados dessas tecnologias. Além disso, uma regulação que promova o acesso universal e igualitário à saúde digital. Eu acho que nesse campo estamos indo muito bem, né, sob a batuta da CEIDIG. Claro que tem muita coisa ainda a evoluir, porque o Brasil, um país continental, com vários desafios, né, de incorporação de tecnologias digitais, até de acesso à internet, né, mas essa indução para promover um acesso universal e igualitário. Nesse contexto, eu quero destacar aqui, inicialmente, uma tensão que existe no campo da saúde pública e é permanente, e ela também se vê na saúde digital, que é uma tensão entre o empreendedorismo privado, né, o inovador que quer colocar no mercado novas inteligências artificiais no campo da saúde, novas tecnologias digitais voltadas aos pacientes, ao sistema, à governança da gestão, mas sem... E, de outro lado, o Estado e a sociedade tendo que reduzir riscos, eliminar riscos e fazer com que essas tecnologias não causem mal, né? Há um conflito permanente entre o empreendedorismo privado e a regulação estatal, e a gente já enxerga esse fenômeno no campo da saúde digital. Próximo slide. Quando a gente pensa em regulação, né, para que essa transformação digital
venha em benefício do paciente e da sociedade, existem 2 grandes eixos regulatórios que a gente pode atuar. O primeiro é prevenção de riscos, né? Então, você prevenir a incorporação dessas tecnologias, né? Olhando como esses algoritmos estão sendo desenvolvidos, que novos produtos são esses, qual é o que eles oferecem, né? Se eles prometem eficácia terapêutica e controlar esses algoritmos. A gente tem também um campo dos dados em saúde, que a gente tem que ter uma atuação preventiva no campo da NPD e da Autoridade Nacional de Dados em Saúde, que atua dentro da CEIDIG. Você tem a parte dos registros, o que vamos registrar, o que não vamos registrar, que está no campo da Anvisa. Criar condições para comércio e uso, o que não estamos fazendo. Definir quem está apto a utilizar essas tecnologias, o que também a gente ainda não adentrou, coisa que a Europa já está avançando muito mais, né? Criar sistemas de avaliação e fiscalização pós-mercado, que eu acredito, né, que esse é o campo mais adequado para uma fiscalização desse tipo de tecnologia. Eu acho que pré-mercado a gente tem um espaço, a Anvisa tá mexendo nisso, mas tecnologias digitais com inteligência artificial, isso é um fenômeno que a gente tem visto ao redor do mundo, a regulação ela tem que se dar pós-mercado, porque o algoritmo muda e então é uma nova lógica regulatória que se impõe. Próximo slide, por favor. O outro campo é uma fiscalização que seria repressiva mesmo, né? Uma fiscalização voltada, então, a verificar o que está sendo feito no mercado, na sociedade, o tipo de tecnologia que está sendo usado e vendido, se ele é benéfico ou não, se está de acordo com as normas ou não, e o que não estiver de acordo com a norma, adotar aí ações de sanção e aplicação de penalidades, né? Então, fiscalizar a inovação, o desenvolvimento. Uma pergunta que se coloca, bem, já que essas tecnologias prometem eficácia terapêutica, algumas delas, né? Na saúde mental, por exemplo, na nutrição, ou mesmo na prática clínica, será que a gente não precisaria, então, ter pesquisas clínicas para comprovar eficácia terapêutica, né, desses produtos e fiscalizar se isso está sendo, de fato, feito? Então, todo um campo aí de uma fiscalização repressiva, coisa que nós não ainda estamos fazendo. A Anvisa faz um pouco com relação a software como dispositivo médico, mas esse é um campo que ainda a gente está deixando o mercado atuar bastante livremente e sem muitas diretrizes éticas ou técnicas, né? Exceto no campo da proteção de dados, que já está um pouco mais avançado, sobre como o Estado gostaria que essa transformação digital fosse feita e o que o Estado não gostaria de ver no mercado, na sociedade. Próximo slide. Onde estão, né, olhando o cenário regulatório internacional, só um segundinho. Olhando o cenário regulatório internacional, onde estão os principais desafios regulatórios? O primeiro é na guarda e tratamento de dados pessoais sensíveis, né, com esses bancos de dados de diversas dimensões, gigantes, grandes, médios, né, big techs ou pequena farmácia ou até o médico na sua clínica. Isso é um enorme desafio regulatório. A gente ainda não protege bem os dados de saúde, eles vêm sendo utilizados de forma inadequada pelas redes farmacêuticas, pelos desenvolvedores de algoritmos
que usam bases de dados disponíveis, às vezes indevidamente, para ensinar os seus algoritmos, e às vezes o titular do dado, né, que sou eu, são vocês, não tem noção de que esses dados estão sendo usados para isso, né? Às vezes estão sendo usados para monetizar de forma monetizável, né? Então, o seu dado está sendo vendido para que vendam coisas para você, inclusive coisas associadas à saúde, medicamentos, tratamentos e etc. Um segundo campo é o uso primário e secundário de dados, né? Viabilizar o uso desses dados para pesquisa, para o ensino do algoritmo, da IA, para a monetização. Então, isso tem que ser melhor regulado. Quando é que eu posso monetizar? Quando eu posso ter o uso secundário? A gente ainda não tem uma regulação suficientemente clara e azeitada para dar tranquilidade para o desenvolvedor, de um lado, e para o titular de dados do outro. O desenvolvedor, para saber que ele pode usar aquele dado sem risco, né, de penalidade, e para o titular do dado saber que o dado dele está sendo usado sem expor a sua intimidade, a sua privacidade, a sua segurança. Próximo slide. Um outro campo, né, que as regulações dos estados estão entrando o desenvolvimento de algoritmos e o funcionamento da IA, né? Então, eu preciso de pesquisa clínica, como eu faço o acompanhamento do desenvolvimento do algoritmo, como é que eu resolvo o problema da desumanização gerado pelo uso da inteligência artificial no campo da saúde, né? Eu lembro que a gente tinha o debate da humanização do SUS quando nem existia saúde digital. O sistema era desumano quando só humanos atuavam nele. Isso tende a se agravar, né? Uso dos dados... Querido, mais 3 minutinhos, tudo bem? Tá bem. O uso dos dados para pesquisa e a questão das responsabilidades jurídicas. Pode passar o próximo. Aí, vou passar brevemente os avanços regulatórios que a gente vem tendo no Brasil, né? A partir desses desafios, o que a gente já avançou? A gente avançou no campo de proteção de dados com a LGPD, pode passar o próximo. A gente avançou com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que começa a se preocupar com o setor saúde ainda, saúde não estava no radar, começou a entrar no radar ainda timidamente, pode passar o próximo. A gente avançou com a regulação de softwares como dispositivos de saúde, né, a RDC 657 da Anvisa, que eu mencionei, então, que tenta fazer um controle prévio, pré-mercado dos produtos, principalmente aqueles que são implantáveis, né, incorporis, que a gente chama, pode passar o próximo. A gente avançou com a lei da telesaúde, que vem sendo cada vez mais amplamente usada, inclusive no campo da medicina, mas não só, em várias áreas da saúde, nutrição, psicologia, saúde, educação física e etc. Pode passar o próximo. A gente avançou no SUS com o Meu SUS Digital, né? E com a criação da RNDS, com um decreto recém-publicado, 2560. Então, a gente, com isso, tem uma das maiores bases de dados de saúde do mundo, públicas. Isso, gente, é ouro, né? Então, é um avanço enorme que a gente tem que ir agora detalhando melhor alguns aspectos que ainda carecem de uma regulação mais detalhada. Podemos avançar. E, para terminar, né, algumas perspectivas regulatórias a partir do que a gente vê, principalmente do que está acontecendo na Europa, até porque o projeto de lei sobre inteligência artificial que está em trâmite no Brasil hoje, né, o projeto de lei 2338, de autoria do Rodrigo Pacheco,
ele bebeu na fonte da regulação europeia com adaptações para o Brasil, né? O que diz a regulação europeia? Podemos passar ao próximo. Pode ir adiante. Primeiro, ele tem foco na proteção de direitos fundamentais, quer dizer, usar a inteligência artificial usando todos os potenciais benéficos que ela tem, mas sem descuidar da proteção de direitos fundamentais, principalmente as liberdades públicas, a intimidade, a privacidade, né, o direito de acessar serviços públicos. Pode passar o próximo. E aí tem um conceito, podemos ir adiante, os potenciais, né? Eu tenho pouco tempo. Eu quero três aspectos que eu acho importante, né? O primeiro é a ideia de letramento em saúde, né? Que é fundamental para que os benefícios da IA sejam vistos pela sociedade, utilizados, né? Visando proteção e segurança, um melhor controle democrático dessas tecnologias, né? Então, dotar fornecedores, implantadores e todas as pessoas de noções necessárias para tomar decisões informadas com relação àquela tecnologia de IA que ele está utilizando ou que estão utilizando em cima da pessoa, né? Próximo. O letramento, ele envolve compreensão da aplicação correta dos elementos técnicos, medidas a aplicar durante sua utilização, formas de interpretação do resultado, porque hoje a gente se fia muito na supervisão humana, e essa supervisão humana ela é limitada, então a gente tem que saber interpretar a IA para poder supervisionar o que ela está fazendo. Eu acho que esse é um campo bem estratégico da regulação que a gente precisa pensar melhor, né? E o conhecimento do funcionamento da IA para entender as decisões que afetam as pessoas. Pode passar o próximo. Fernando, já está encerrando, querido? Eu só quero falar de 2 pontos, que é proibição. Então, o regulamento europeu, ele proíbe inteligência artificial quando ela induz comportamento, quando ela expõe pessoas a perigo, quando ela limita o acesso a serviços públicos. Então, tem uma parte de inteligência artificial que a União Europeia proibiu, né? E no Brasil ainda não temos essa proibição, seja porque não há a lei geral, seja porque setorialmente a gente também não avançou nisso. Pode passar o próximo. Próximo. A outra questão que eu queria colocar é que, de acordo com a União Europeia, todas as tecnologias de inteligência artificial sobre saúde são consideradas de alto risco e, portanto, há uma necessidade de condicionar essas tecnologias a critérios de segurança, qualidade e eficácia a serem supervisionados pelo Estado, né? Então, o campo da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com essas tecnologias, porque elas têm riscos que a literatura já identifica muito fortemente. Aí podemos ir para as considerações finais, que pode ir, que são as questões dos riscos, eu não vou ter tempo para detalhar, né? Pode ir adiante. Então, só para dizer que ainda tem muita dificuldade para regular a saúde digital, né? E no Brasil não é diferente. O desenvolvimento dos algoritmos é um ponto que a gente precisa cuidar melhor, entender e ver o que a gente permite ou não, e como a gente acompanha isso depois que o algoritmo vai aprendendo sozinho. Pensar nas responsabilidades a partir de decisões tomadas pela tecnologia, né? Quem é responsável é o desenvolvedor, é o profissional, e, por fim, as desigualdades que podem ser agravadas se a gente não cuidar de uma garantia democrática de acesso. Eu vou parar por aqui, agradecendo novamente o convite
e ficando à disposição para o debate. Leandro, muito obrigado. Obrigado a você, querido. Bom, reforçar o agradecimento, a presença, ou melhor, a distância, né, do Fernando. Pedir desculpa também pelas interrupções, mas é só para a gente dar conta da agenda. Em sequência, passando a fala para a secretária. Muito obrigado, secretária, pela presença. Muito obrigada, Leandro. Eu queria começar agradecendo ao convite para estar aqui, agradecer a Gabriela Leite, que me formulou o convite, parabenizar Antônio Martins e Gabriela pelo trabalho importantíssimo e brilhante que vocês fazem no Outra Saúde, Outras Palavras, Outra Saúde, né? Enfim, e dizer da honra de estar aqui com o professor Luiz Viana Sobrinho, com o Fernando White, também com o Leandro, e como o Fernando comentou, uma das atividades que a gente vem trabalhando, e que eu queria falar também, tanto no dia de hoje, especialmente no dia de hoje, né, que, como bem disse Sérgio Aroca, o SUS é, né, um processo civilizatório único na nossa história, e está aqui hoje na Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, com vocês, com esse público, nessa data, para mim é muito significativo, né? E muito respeito, muita honra por poder estar aqui com vocês todos, e parabenizar por essa organização. Eu estava aqui pensando, enquanto o Fernando falava, primeiro lembrando, né, eu estava conversando com o Luiz Viana aqui, que a gente se encontrou a última vez em Itaparica, num evento que, ano passado, com a organização da UFBA, do ISC, do professor Naumar, professor Luiz Eugênio, e temos feito uma incursão com algumas pessoas que vêm pensando, tanto que pensam o SUS, que são sanitaristas, mas também que vêm pensando o campo da saúde digital, que é um campo emergente, que é um campo em metamorfose também, em mudança, né, que começa de um jeito e com o avanço das tecnologias ele vai se reconfigurando, e que a gente entende um desafio muito importante de pensar a saúde digital à luz da reforma sanitária brasileira e do Sistema Único de Saúde. Nós não estamos falando de qualquer transformação digital da saúde, não podemos fazer isso, né, no momento em que o nosso contexto é o SUS, né? Então, a gente tem um grupo de pessoas que tem se dedicado a isso, como eu sei que muitos que estão aqui se dedicam também. E estava me lembrando que a primeira vez que eu cheguei ao Ministério da Saúde foi em 2005, e a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a SEGETS, era uma secretaria recém-criada. Eu cheguei na equipe do professor Francisco Campos, da professora Célia Perantoni, e estava se começando a pensar, né, uma política dentro da estrutura organizacional do Ministério para a formação e educação permanente e para o trabalho em saúde. Claro que era um tema que já estava colocado, mas está na Constituição ordenar a formação de recursos humanos, mas ali se começava aquela política 20 anos atrás. 20 anos depois, agora eu volto para o Ministério, para uma nova secretaria, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital. E mais um desafio se coloca. E eu acho que uma coisa muito importante para mim, que eu tenho como lição nesses dois momentos de pensar novas políticas junto com outros com sanitaristas, com pessoas com gestores, é que a gente pode ter uma política de formação e trabalho em saúde, e a gente pode ter uma política de informação e saúde digital 20 anos depois, só e unicamente porque nós temos o SUS. E é do SUS para o SUS e pelo SUS que a gente faz isso, e a gente não pode esquecer isso em nenhum momento, né? Bom, a criação da secretaria nesse terceiro mandato do presidente Lula, ela compõe com mais duas ações que tiveram como mudanças no organograma do Ministério, que é o ambiente na Secretaria de Vigilância em Saúde, dialogando com o One Health, ou Uma Só Saúde,
e o Complexo Econômico Industrial da Saúde, na Sectix, antiga SCTI, pensando a questão da produção local, que foram lições da pandemia, né? Então, a transformação digital, a produção local, a saúde como um todo, ambiental, animal, são questões que foram aprendizados da pandemia e que foram impressos, né, no organograma do Ministério nesse terceiro mandato. Especificamente a Secretaria de Informação e Saúde Digital, ela se conformou trazendo 3 departamentos que estavam na Secretaria Executiva com atuação diversa e independente. O DataSUS, o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas, então, a inteligência analítica para transformar dado em informação, em indicador de monitoramento e avaliação, e o departamento mais jovem, que era o de saúde digital, e que a gente, nesse processo, incorporou também a dimensão da inovação, né? O 2023 foi um ano de estruturação, dos departamentos se articularem, passarem a deixar de se integrar como espaços independentes e se entenderem junto a uma secretaria finalística e incumbida de desenvolver uma política. E, no início de 2024, a gente lançou o programa SUS Digital, né, por portaria, inicialmente, né, num primeiro momento, e numa articulação interfederativa com CONAS e CONASEMES. E com repasse de recursos, entendendo a diversidade do país, os diferentes estágios de transformação digital. Então, criamos um Índice Nacional de Maturidade para a Saúde Digital para medir o cenário. Trabalhamos com estados e municípios para que fosse estabelecido um diagnóstico situacional, ou seja, uma análise do cenário, para uma terceira etapa, que é a do plano de ação em transformação digital, e hoje nós temos 120 planos de ação por macro-região de saúde, e já analisados pela Secretaria em relação à sua aderência ao índice de maturidade, ao diagnóstico situacional feito. Repassamos recursos o ano passado para essa finalidade, e esse índice de maturidade, a ideia do índice, que foi aplicado por município e por estado em todo o país, não foi ranquear estados e municípios, mas foi colocar em discussão, em debate, justamente alguns marcos e referências para a transformação digital, né? Para que ela não seja só telesaúde ou só sistema de informação, mas que ela pense desde a infraestrutura em todos os aspectos que são fundamentais para uma transformação digital robusta e com qualidade. Então, ele se torna um marco de zero para esse avanço e também um espaço, uma forma de medir e que diferentes territórios possam, respeitando as especificidades, caminhar numa direção comum, né? Bom, aí vem, no começo desse ano, com a chegada, eu tive a honra de estar na equipe da ministra Anísia, a primeira ministra da Saúde mulher, e eu acho isso muito importante, tenho muita honra de ter trabalhado com ela, como também tenho muita honra de ter podido continuar esse trabalho com o ministro Padilha, e o ministro Padilha, então, traz, por um anseio, para responder um anseio do presidente Lula, o programa Agora Tem Especialistas. E ficamos nós, então, né? Aí, esse é um cenário no qual vem o Agora Tem Especialistas, o gargalo da atenção especializada, e só para citar esse primeiro dado, se estima que 370 mil óbitos poderiam ser, talvez, prevenidos, evitados, se a gente pudesse ter um diagnóstico mais precoce e um acesso ao atendimento mais precoce. Temos dificuldades de planejamento, de distribuição dos profissionais, de especialidades, enfim, as necessidades são muitas. E nós ficamos, vem aí a oferta do cuidado integrado, alguns avanços já foram feitos, eu não vou entrar muito nessa questão, mas a ideia do Agora Tem Especialistas é uma mudança no modelo de financiamento, se passa a ter a oferta de cuidado integrado, em vez de pagar pela tabela por procedimento isolado, mas pagar de forma mais integrada por um diagnóstico realizado e com prazo para isso, prazo de 30 dias para oncologia e prazo de 60 dias para outras especialidades. E colocar toda uma força não só a força de trabalho, mas colocar a infraestrutura da rede de serviços, tanto pública quanto privada, por troca de impostos, por
dívidas em troca de serviços especializados. E nós, na Secretaria de Informação e Saúde Digital, estamos encarregados do componente digital do Agora Tem Especialistas. Nesse componente digital, nós temos a comunicação direta com o paciente como um dos aspectos importantes, e aí eu aproveito para perguntar para essa plateia, quem conhece, ou melhor, quem tem no seu celular o Meu SUS Digital? Ai, que bom, que alegria. Então, através do Meu SUS Digital, né, e também, inicialmente, por meio de WhatsApp, porque ainda precisamos ampliar os downloads do Meu SUS Digital, né? Como vocês estão vendo ali, o cidadão que está no Agora Tem Especialistas, quando ele entra na fila de regulação, ele recebe a primeira notificação dizendo que ele está na fila, esperando pelo encaminhamento que foi feito na atenção primária. Depois, quando esse agendamento de exame, consulta ou cirurgia eletiva é marcado, ele recebe a segunda notificação com os dados desse agendamento. E na véspera do atendimento, ele recebe o reforço para a gente tentar reduzir o absenteísmo. Quando termina, completa a OCI, ele recebe a quarta notificação, né, que é para ele fazer a avaliação de satisfação com o atendimento recebido, né? Então, aí ele coloca lá o número de estrelinhas e tem um campo para ele digitar observações que ele queira fazer sobre essa avaliação. Então, essa é uma das questões que está conosco. De maio até agora, quando a gente começou esse trabalho, foram 260 mil notificações, divididas ali entre pendentes, agendados e lembretes, enfim, né? Outra função nossa são os dados da regulação, né? Então, primeiro, o esforço foi de interoperar os sistemas de regulação com a Rede Nacional de Dados em Saúde, para que a gente possa mensurar a redução do tempo de espera das pessoas e possa acompanhar e monitorar os dados da regulação, né? Então, de lá para cá, a Rede Nacional está com 821 milhões de dados da regulação, né? Esses dados são 373 mil OCIs já realizadas, a gente monitora por estado, por município, né, conforme a gente vai conseguindo os dados. Tudo que está em verde já está totalmente em sistemas de regulação interoperáveis com a Rede Nacional de Dados em Saúde. São Paulo e Minas estão a caminho, e são os dois dados com maior número. Então, a gente espera que gere um bom impacto a hora que a gente conseguir concluir. 77% dos municípios também já estão enviando dados de OCI. A gente sabe que muitos municípios, é o caso de São Paulo, têm sistemas separados de regulação, né? E a gente está podendo fazer tudo isso por ter optado, por ter uma plataforma de interoperabilidade, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, como o Fernando bem colocou, recentemente instituída por um decreto, o decreto 12.560, que atualiza tudo que a Rede Nacional de Dados em Saúde é hoje, que é muito diferente do que ela era quando ela foi criada durante a pandemia e que ela trazia só dados relativos à Covid. Então, a gente, com a rede, sai de um modelo que a gente tem mais de 400 sistemas que o DataSUS já criou, fragmentados, para uma visão integradora a partir de um padrão para a troca de dados em saúde. É uma rede que tem governança pública, tripartite, alcance nacional, aderente à LGPD e está caminhando para uma arquitetura de nuvem agnóstica. Não está lá ainda, mas está caminhando nessa direção. E o que traz como importância isso, e no Meu SUS Digital isso está dado? É que, finalmente, o paciente tem acesso aos seus dados de saúde. Então, no Meu SUS Digital, progressivamente, hoje os atendimentos que são feitos na atenção primária já estão registrados no Meu SUS Digital, as vacinas, o legado dos últimos 50 anos já estão lá, e progressivamente isso está ampliando. A atenção hospitalar, o AGHU-X e o AGHU-Z, que são dois prontuários da rede EBSERI que a gente está adotando no SUS, já interoperável com a RNDS, já faz com que em alguns estados, como na Bahia, por exemplo, o atendimento feito em âmbito hospitalar entra no SUS Digital Profissional, o profissional entra no SUS Digital Profissional e vê os dados da atenção primária daquele paciente e vice-versa. Quando ele volta para a atenção primária, no SUS Digital Profissional lá, ele vai ver o que foi feito na atenção especializada. Então, você começa a pensar a transformação digital a partir da jornada do paciente, né? E nós estamos tentando construir isso
Então, hoje, a RNDS está com 2,9 bilhões de dados, né? Ela cresceu 25 vezes nos últimos 2 anos e vem ampliando o número de funcionalidades. Já são 59 milhões de downloads e 29 milhões de usuários ativos. Ela está conectada com o GovBR. Vocês devem perceber que é o mesmo login com o GovBR. O SUS Digital Gestor é a terceira plataforma, né? Então, é o meu SUS Digital para o cidadão, o SUS Digital Profissional para o profissional no contexto de atendimento e o SUS Digital Gestor para o profissional, para os gestores, né? E isso, agora, com o dado identificado que a gente tem na RNDS, eu vou citar o dado da vacinação, né? Anteriormente, você podia saber quantas doses tinham sido ministradas. Com o dado identificado, o gestor pode agora medir a cobertura vacinal com o dado identificado e fazer a busca ativa. E com o meu SUS Digital, a gente pode mandar as notificações personalizadas para quem precisa se vacinar, né? Nós estamos dando um passo importante, que são os dados da ANS. Os dados da ANS agora dos planos de saúde começam a entrar e ter carga na Rede Nacional de Dados em Saúde, então o ministro lançou essa iniciativa, e estamos numa parceria com a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que responde por mais ou menos 70%, 80% dos exames laboratoriais feitos na saúde suplementar, e com isso a gente está desenvolvendo os modelos informacionais para a gente poder receber na RNDS a carga dos exames que são feitos também na saúde suplementar, e não só na Redigal, né? A caderneta de saúde da criança já está no meu SUS Digital, então a mãe, se ela queimou, molhou, o cachorro mordeu, esqueceu da consulta, no meu SUS Digital a caderneta já está lá, e aumentou muito o número de downloads depois da caderneta estar lá, né, e do ministro ter anunciado isso, e isso tem uma economia de tempo também e ampliação do uso durante a consulta, porque na consulta de atenção primária, quando o profissional faz os registros no prontuário da criança, esses dados já entram automaticamente na caderneta, então ele não precisa 2 tempos e 2 preenchimentos, né? E essa semana o ministro deu uma coletiva e a gente está mais um passo nessa direção de uma transformação digital robusta e da nossa interação com a Infraestrutura Nacional de Dados, que é uma iniciativa de governo. A gente está instituindo o CPF como identificador único preferencial para todos os sistemas do SUS. Então, o cartão nacional do SUS agora, ele já vai vir com o CPF. Nós ainda não fizemos a mudança no meu SUS Digital, faremos em breve, mas no cartão já vem o CPF. Isso é muito importante. Nós estamos trabalhando na higienização do cadastro, já limpamos de 340 milhões de cadastros, já limpamos 54, estamos num ritmo de limpeza de 11 milhões por mês, e a gente espera, em abril de 2026, ter o mesmo número de cadastros no CAD único, no CAD SUS, que tem a Receita Federal de CPFs, né? E a gente vai agora, o cartão que for gerado durante o atendimento na ausência de CPF, ele vai ser temporário, ele vai ser, depois de um certo período, inativado, para que a gente deixe de ter duplicidade. Então, com isso, melhora o acesso, super obrigada, melhora o acesso, fica mais simplificado, elimina a duplicidade, reduz fraude e, principalmente, a gente vai ter todos os atendimentos atrelados e vinculados a um único CPF, porque quando a gente tem vários números de cartão, continua tendo o registro dos atendimentos fragmentado, e com o CPF a gente vai unificar isso, tá? Então, aqui o nome do cidadão lá vai estar com o CPF, né? E esse cenário, a gente já limpamos 54 milhões e faltam 40 milhões. Quando a gente chegar em 40 milhões a menos aqui, né, quando a gente vai estar num número próximo ao da Receita Federal. Tá? Bom, monitoramento e avaliação também está na nossa responsabilidade, com o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informação Estratégica. Estima-se que nem 10%, e o SUS produz muito dado, né? São 2,8 bilhões de atendimentos por ano, isso produz muito dado, e a gente não usa nem 10% dos dados produzidos. Então, a gente precisa ampliar
a nossa capacidade analítica. Então, hoje a gente tem o desenvolvimento de uma política de governança de dados, né, em que a gente trabalha em parceria com instituições de ensino, pesquisa, com a gestão do SUS, né, e ferramentas como sistemas para integração de informação, plataformas para armazenamento seguro e acessível, e métodos de catalogação e padronização para a gente poder ter a usabilidade dos dados, né? Aqui são alguns exemplos, a sala a RIPS, a sala de apoio à gestão estratégica, o plano de dados abertos, o LocalizaSUS, o TabWin, TabNet foi modernizado agora recentemente, e as mais novas aquisições, que são a infraestrutura de dados, a infraestrutura nacional, aqui o ID, né, para a gente poder fazer dados, trabalhar com dados georreferenciados. Então, os painéis que a gente muitas vezes vê lá com os dados e que a gente está fazendo de monitoramento é apenas o front-end de um trabalho de base que é super complexo, mas que tem sido estruturado para que a gente possa ter esses dados. O Brasil tem hoje um plano brasileiro de inteligência artificial, PIBIA, com um investimento de 23 bilhões, porque o Brasil não quer ser um usuário de IA, mas ele quer ter a sua própria IA, e ele caminha em direção à soberania digital, e a gente está participando disso pelo Ministério da Saúde. 2 exemplos de projetos, a gente está aplicando experimentalmente na compra de medicamentos, são 150 medicamentos com compra centralizada, e a gente tem que comprar com 1 ano de antecedência, e a gente quer evitar desperdícios, então estamos aplicando junto com o DAF, com o Departamento de Assistência Farmacêutica, e o outro é o DEJUDE. Nós temos 30 mil processos no DEJUDE, né, Tiago? Não é uma brincadeira. Está aqui o Tiago, recém-empossado diretor da Anvisa. Um prazer, uma honra ter você com a gente. E a gente então está também usando o LLM, fazendo experimentalmente com o DEJUDE essa aplicação da inteligência artificial. E, por fim, a telesaúde, né? A telesaúde, a gente hoje tem uma normativa com os tipos de modalidade de teleatendimento, isso já está no SIGTAP para que a gente possa contabilizar corretamente, né? Então, teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento, teletriagem e assim por diante. Temos algumas ofertas nacionais, 12, 15 estados. Já temos vários estudos e evidências mostrando o quanto a teleconsultoria ou teleinterconsulta na atenção primária, cada 2 teleconsultorias podem evitar o encaminhamento de um paciente para outro serviço. A dermatologia, nós temos aqui uma casuística de 106 mil lesões diagnosticadas por telelaudo na atenção primária, evitou em 42% que o paciente entrasse na fila para a dermatologia, já resolveu o caso com a segunda opinião, e assim por diante. A redução de deslocamentos, né? Ceará, a teleregulação integrada, o teleatendimento integrado na teleregulação, 918 teleatendimentos, reduziu mais de 200 mil quilômetros de deslocamento. A gente está avançando com a telesaúde também em distritos sanitários, quilombos, estamos em 19 quilombos, e mais recentemente também aqui a liderança é do profissional Mar, né, o Transforma SUS Digital, e a gente tem tanto essa questão do marco teórico crítico, mas também uma série de ações integradas com toda a política da CGETS, de gestão da educação na saúde, né, em que a gente vem buscando trabalhar. Lançamos recentemente o PET Saúde, Informação e Saúde Digital, né? É a 11ª edição do PET Saúde, desta vez na Informação e Saúde Digital. Na UnaSUS está sendo lançado, hoje a gente divulgou a especialização gratuita, totalmente online em saúde digital pela UnaSUS UFMA, né? A UFBA, o ISC, também está com 2 cursos que já desemboca num mestrado profissional com área de concentração, uma em saúde digital e a outra no DEMAS em informação e monitoramento e avaliação. Tá? Então, só para terminar, o PET Saúde, que é essa 11ª edição, a gente ampliou para os cursos de graduação não só da saúde. Então, nesse PET Saúde, pode ter cursos de engenharias, as engenharias elétricas, de computação, ciência da computação, ciência de dados, economia, direito, desde que tenha aderência ao projeto.
nós selecionamos de quase 200 projetos apresentados, 91 projetos que estão em todos os estados do Brasil. São 730 grupos tutoriais com bolsistas que são docentes, preceptores do serviço e alunos de graduação participando desse processo. Semana que vem a gente vai estar no Pará. O Pará contemplou, gente, 10 projetos PET Saúde. Então, nós vamos juntar os 2 núcleos de telesaúde, os 10 projetos PET, com a Secretaria Estadual e Municipal. A Ilha de Marajó já está com telesaúde em todos os municípios e vamos tentar juntar essas pontas para o trabalho que a gente tem que fazer com eles. No internacional, esse terceiro mandato do presidente Lula deu sorte, né? Nós presidimos o G20, presidimos o BRICS, agora estamos presidindo o Mercosul e levando essas pautas também para esses espaços, né? O GDHP, que é o Global Digital Health Partnership, enfim, acabou. Então, deixo aí. O doutor Marcelo D'Agostino, ele destaca, OPAS Washington, que o Brasil foi o primeiro país a criar uma secretaria com status de vice-ministério em informação e saúde digital, e aqui é a chair, ela é holandesa, Bianca, do Global Digital Health Partnership. São 40 ministérios de saúde discutindo saúde digital, e pela primeira vez saiu da Europa e da Ásia, e nós sediamos esse ano o encontro no Brasil. Então, aí foi o agradecimento dela por isso. Obrigada, gente. Reforçar novamente o agradecimento à presença da secretária. A gente sabe o quanto a agenda é atribulada. E passar a fala ao Luiz Viana. Bom, vamos lá. Muito bom dia. É uma felicidade imensa estar aqui. Eu vou até explanar isso depois por quê. E agradecer muito o convite de outras palavras. Eu quero repetir as palavras do Leandro, agradecer a Gabriela, ao Antônio, que eu pretendo conhecer pessoalmente hoje. Já trabalhamos junto há uns tempos. E estou muito feliz com o convite do Fundacentro, da Fundação daqui da FESP, do PPG da Santa Casa, e, obviamente, muito honrado estar nessa mesa, né, com a secretária e com o Fernando White, mesmo à distância, telepresencial, porque nos vimos em novembro do ano passado, nesse seminário em Itaparica, que talvez eu tivesse metade das críticas, eu vi que muita coisa aconteceu em um ano e fico muito feliz por isso. A gente aceita esses convites, depois fica numa tensão doida, né, tentando dar conta do que é esse debate. Fernando adiantou um pouco, que a minha visão é crítica, mas eu acho que ainda tem espaço como bioeticista para sempre levantar uma crítica que seja normativa, mas também prescritiva, que a gente possa apresentar alguma contribuição ao pensamento de saúde digital no Brasil. Eu venho da área da prática clínica durante as 2 décadas finais do século passado e, pelos conflitos da chegada da tecnologia eletroeletrônica, acabei me envolvendo com a bioética, e com a bioética eu cheguei à saúde coletiva, e dentro da saúde coletiva e do meu doutorado em bioética entre 2015 e 2020, vem essa nova onda tecnológica e acabou desviando meu tema. Eu trouxe uma colinha que eu vou aqui me orientar por ela. Então, eu preparava minha tese de doutorado sobre a relação do antigo e permanente conflito entre o programa da reforma sanitária e a biomedicina, a questão do acesso a especialidades, as iniquidades e ilhas tecnológicas, a utilização da dificuldade de acesso e falhas do SUS pela segmentação de oferta pelo mercado e o encantamento na onda de financiarização com os modelos de gestão baseados em valor. Então, foi nesse momento, no entanto, que a era digital chega de fato com a inteligência artificial e tecnologias similares e, consequentemente, aos serviços de saúde com essas tecnologias que foram ofertadas sob o codinome de inteligência artificial. Sob várias perspectivas, passamos a observar e conceituar as mudanças sociais decorrentes do desenvolvimento das capacidades computacionais, das redes de banda larga e da concentração de poder tecnológico em grandes corporações que dominam as plataformas e fluxos de dados. Seja capitalismo de vigilância ou de plataforma, seja o tecnofeudalismo ou colonialismo de dados, falamos da sociedade da transparência, falamos da sociedade do cansaço. Assim,
eu mudei o rumo do meu doutorado ao entender a importância que essa nova revolução tecnológica na área da saúde fosse liderada pelo pensamento de interesse público dentro do espírito da saúde coletiva. E passei a defender um programa de reforma sanitária digital. Obviamente, hoje estou muito satisfeito, assim, até porque hoje a gente praticamente não dá conta dos eventos que a gente vê na área pública, no pensamento coletivo com relação a isso. Então, realmente é muito estimulante assistir o desenvolvimento da pesquisa e do pensamento na área da saúde digital se disseminando pelas principais universidades públicas brasileiras, com um rol quase diário de eventos, debates, seminários, cursos e as especializações que têm saído em saúde digital, como nós vimos na apresentação da secretária. A criação da CEDIS, né, que foi um evento muito marcante, e a gente viu nesse pouco tempo, a gente em Itaparica, eu vi a preocupação da secretária, de quem estava lá da CEDIS, de trazer fundamentos teóricos para a realização prática, e pouco tempo depois já muita coisa vem acontecendo, como nós assistimos agora, a integração do prontuário eletrônico interoperável com os sistemas de informação conectado, com a telesaúde, com a produção e análise de dados para vigilância e formulação de políticas, a reunião do sistema SUS com a rede de universidades, institutos federais, com os hospitais universitários e privados, com o sistema de digitalização do governo e a modernização da UBS em rede, né? Além do SUS digital, que foi falado aqui. Bem, no momento em que estamos construindo esse processo, Fernando vem falando muito da Europa, eu tenho me envolvido muito com o pensamento, estudando um pouco da saúde digital chinesa. Então, eu achei oportuno trazer esse artigo da Academia de Ciência e Tecnologia da China, de dois pesquisadores, que eles estão falando de um país que vem liderando a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico nessa área e tem nos atraído para parcerias também de desenvolvimento tecnológico e comerciais, né? Esses professores demarcam que a China está passando por um período especial de sobreposição de 3 períodos históricos. O período de rápido desenvolvimento tecnológico, sobreposto a um período socioeconômico de alta qualidade e a um período de profundo ajuste da ordem internacional. Bom, o que eu penso é que o Brasil também, né, vem enfrentando ainda um ajuste nessa sua ordem interna para garantir da sua soberania. Seria um quarto elemento que a China talvez não esteja passando, tem um Estado mais forte, que controla o seu mercado com muito mais facilidade, né? E nós talvez só tenhamos a garantia dessa soberania interna somente com o poder tecnológico ligado à participação popular, poderia garantir a continuidade do processo do SUS. Então, eu queria dizer que, né, nós não temos na mesma intensidade ainda esse desenvolvimento tecnológico, estamos criando esse modelo de desenvolvimento tecnológico, no momento que nós estamos também partindo, ainda tentando combater uma iniquidade muito grande, isso ainda é uma realidade nossa que a China conseguiu vencer nas últimas 3 décadas de forma surpreendente, talvez com menos divulgação do que o necessário no mundo ocidental, mas participamos do mesmo processo de ajuste na política internacional. Eu penso muito que a soberania da nossa tecnologia em saúde depende tanto desses acordos internacionais como do fortalecimento interno. Nós temos visto o que tem acontecido com a nossa política nacional. Se nós não tivermos uma força na soberania interna galgada, né, acho que apoiada na participação popular, fica difícil resistir a mudanças de governos, a trocas de governos. Bem, eu vou voltar um pouco mais para o meu tema, como foi falado aqui, da humanização. Esse foi o livro que eu tive contato durante o meu doutorado, foi um livro publicado em 2012. Nesse livro de 2012, o professor Eric Topol, que foi um guia da minha época, né, do final do século XX, ele era um grande cardiologista da área de cardiointensivismo, ele propõe a destruição criativa da velha medicina para o surgimento de uma poderosa nova abordagem do humano. Nos apresenta esse processo e mantém, para mim até hoje, os principais pontos das questões éticas da era digital no campo da saúde, ao que eu gosto de pensar como paradoxo de Topol. Uma potente tecnologia que promete revolucionar os rumos da atenção médica com a precisão personalizada,
e revolucionar também o rumo da gestão na área da saúde, como nós vimos o poder de controle de gestão dos dados da área da saúde para o planejamento de políticas. Mas, para isso, o humano passa a ser lido e traduzido em dados, passa a nos impor as questões da sua privacidade e proteção, em uma gama de vulnerabilidades que tem... questões da sua privacidade e proteção, das possibilidades de mercantilização e colonização, da vigilância e do controle, da fragmentação e seleção, em uma gama de vulnerabilidades que tem inspirado diversos autores na denominação da realidade atual. No entanto, penso que está embutida nessa concepção ainda uma dúvida maior. Se não estaríamos limitando o humano a uma quantificação objetiva e puramente material, e sendo assim possibilitando afirmar que, se podemos ser totalmente digitalizados, as máquinas podem nos ver e sentir e dar uma assistência melhor do que outro humano? Ou, em outras palavras, é possível pensar em todas as dimensões do cuidado para além dos dados? O controle e domínio legal sobre a dinâmica e fluxo dos dados esgota todas as questões da saúde humana? Assim, se pensarmos que não, apresenta-se um dilema que nos impõe o grande desafio. Como implementar essa transformação de uma potente tecnologia, fortemente desenvolvida e atrelada às forças econômicas do capital, sem acirrar ainda mais as iniquidades sociais e violar a coesão das relações humanas? Como desenhar e organizar um grande sistema de saúde sem destruir aquilo que está embutido na concepção de atenção na saúde, que é a relação humana e o cuidado? Bem, por esse modelo... Por esse modelo, né, que está sendo implantado, por exemplo, no sistema de saúde do Reino Unido, por conselho até do Topol, para o ano de 2030, né? Concomitante ao avanço da lógica de mercado e desempenho baseado em valor que assistimos recentemente, além de escândalos com a questionável utilização do imenso banco de dados dos prontuários desse sistema, instaura-se um modelo de vigilância permanente de dados biométricos, de riscos e de controle da vida em bases que reforçam o que vem se reconhecendo como sociedade do desempenho. Alta performance, gestão do consumo personalizado e foco na eficiência para aumento da produtividade. Nós assistimos nos últimos anos a essa virada tecnológica que acompanha a velocidade das descobertas computacionais na utilização das tecnologias baseadas em inteligência artificial em diversos processos de diagnóstico terapêuticos, tanto na área de pesquisa quanto na área biomédica, com estímulo pelas forças de mercado, de startups e plataformização, em um volume de novidade que, por si só, tem desafiado a capacidade regulatória para um fim social. No ponto que questionamos já no início, o modelo de atenção por chatbots e plataformas já tem demonstrado, principalmente depois do desenvolvimento dos programas de inteligência artificial de linguagem generativa, a capacidade de reproduzir e adquirir características de empatia que simulam a relação entre humanos. Isso podemos perceber nas intenções mais recentes das empresas que exploram o mercado de saúde em território nacional, o interesse crescente no ingresso no sistema de saúde através da oferta de serviços de plataformização do cuidado em diversos municípios, o que antes não atraiu o interesse do mercado pela sua baixa produtividade, calcada na relação entre sujeitos. A atenção primária passa a ser um imenso nicho para a venda de insumos digitais. O que a caixa de ferramentas da bioética nos impõe é uma vigilância para além do entusiasmo científico, reconhecendo o benefício das novas tecnologias, mas atentos à necessidade de pensar nos seus danos e riscos, tanto no nosso tempo quanto das gerações futuras. A revolução tecnológica que assistimos tem a marca do modelo exploratório do capital financeiro, da economia de concentração do poder, da invasão da soberania dos povos e coloca em crise os limites característicos do que seja humano.
E é esse o ponto, o nosso ponto e do grande desafio. Eu fui apresentado pelo Fernando, que me deu já uma grande bola também no Congresso da Alamos, dando uma fala que a gente estava ali na discussão sobre proteção de dados, na verdade, tentando proteger os humanos, realmente, e a bioética tem a visão crítica normativa, mas também prescritiva, né? Então, o que fazer agora? Eu cito esse trecho da obra de Christian Fuchs, com sua defesa de um humanismo digital. Pensar em recuperar a potência da utopia humana frente às distopias de bebês reborn e relações sexuais com robôs. Pode anunciar um modelo de humanismo digital que preserve o comum da humanidade, o debate em torno da democracia e dos direitos universais. No tratamento com as tecnologias de inteligência artificial, eu acho muito interessante o trabalho da professora Paula Cantarini, daqui de São Paulo, que propõe uma nova comuna digital, onde se democratize não apenas o acesso, mas o poder de decisão sobre os rumos tecnológicos, com ferramentas que priorizam justiça social e equidade em detrimento do lucro e controle, com organização comunitária e empoderamento das associações. Ela coloca fugir da governamentalidade algorítmica com governança tecnopoética, reconfigurar as tecnologias, se reencantar as narrativas que as sustentam, superando a lógica instrumental que reduz a complexidade humana e social a padrões algorítmicos. Por fim, na área de saúde, eu cito o artigo recente do professor Naumar, em coautoria com o professor José Aires, como ele disse, foi a primeira grande produção que é resultado prático, teórico da grande reunião que tivemos em Taparica, que traz reflexões teóricas a partir do que vem sendo desenvolvido pela CEDIG e que discutimos nesse simpósio, uma reterritorialização crítica da saúde digital, com tecnologias inseridas em contextos locais, respeitando culturas, conhecimentos e relações comunitárias. Pensar em tecnologias de forma crítica é pensar em valores como equidade, solidariedade, justiça social. E essa inovação institucional, democrática e cívica é o que tenho pensado como reforma sanitária digital. Não estamos aqui cuidando de dados. Queria agradecer novamente, obrigado, Luiz, pela contribuição. Agora nós passaremos às questões. Segundo a nossa coordenadora, apenas 3. Considere que eu desejo fazer uma. Então pode ser 4 ou 2. Não, calma. Não, tá, vai, desculpa, bem rapidinho. É porque a gente tem muita gente. Eu me preocupo muito com a questão da medicação. A senhora pode se apresentar inicialmente, por favor? Eu sou Glória Miller, sou de Araras e frequento o movimento do SUS desde antes do SUS existir, desde as ações integradas de saúde. Me preocupa muito, e eu queria só perguntar se na China, toda a transformação digital, que eles estão muito na nossa frente, se eles deram conta de absorver a medicina tradicional chinesa. Ponto. Obrigado, Glória. Vou passar aqui para o do Hades. Rogério. Bom dia a todos, todos. Rogério Lanes, editor-chefe da revista Hades. Eu gostaria de iniciar solicitando ao Luiz Viana que a gente possa publicar uma síntese da sua fala de hoje na revista, naquela sessão pós-tudo. Já publicamos outras vezes, a gente compete com Outra Saúde, Outras Palavras, mas a gente colabora com... Quando eles postam, a gente reposta e vice-versa e tal. Porque essa visão crítica coaduna muito com a nossa linha editorial. Eu teria muitas considerações, mas quero reduzir a 2 pontos.
mesmo quando eu vejo levantamentos de grupo de trabalho e questionários sobre, por exemplo, o que pode a Fiocruz contribuir com a saúde digital, eu percebo que há uma redução muito, muito grande do conceito ampliado de saúde. Sempre a saúde digital acaba se restringindo a produtos, serviços comercialmente viáveis, porque serão contratados, né? Faço aqui um parêntese para dizer que, para o sistema inglês, a empresa recentemente contratada, né, licitada, para lidar com os dados sensíveis, é uma dessas empresas de tecnologia que atua no genocídio da Palestina. É esse tipo de empresa super qualificada que vai lidar com todos os dados, está lidando com todos os dados da comunidade britânica. E, então, a primeira preocupação que eu gostaria de ouvir a mesa falar sobre é como não abandonar o conceito ampliado de saúde ao pensar o digital, né? A segunda preocupação é como não deixar que o fascínio pelo digital e pela ideia de transformação, que geralmente apaga o cuidado presencial, a pessoa humana lidando com a pessoa humana, informando, mesmo que ela obtenha os dados nos sistemas digitais, que haja humanos cuidando de humanos e informando humanos. Porque o que tem acontecido em todas as transformações digitais, quando são políticas, é o abandono à economia e a supressão do humano, até mesmo do comprovante da vacina. Se ele não está digitalizado, é como se ele não existisse. Já vi isso acontecer. Então, a segunda e última preocupação é essa. Como não substituir, canibalizar a atenção humana para humanos na saúde. Obrigado. Obrigado, Rogério. Bom dia a todos. Primeiramente, eu sou a Ana Lígia, sou professora do Departamento de Saúde Coletiva aqui da Santa Casa. É um prazer, né, estar aqui e parabenizar a mesa, parabenizar o evento. Acho que a gente teve discussão importante, né, nessa manhã, ontem também, mais tarde também. A minha pergunta seria para a professora Anistela, no sentido de que hoje a gente tem falado bastante, principalmente pela situação que estamos vivendo, sobre soberania, né, soberania econômica, soberania do nosso país. Quais os passos que o Ministério da Saúde vem dando em relação à soberania digital, principalmente na questão do armazenamento de dados, né? A gente sabe sobre o monopólio de algumas empresas que estão dominando os dados de todo o país, e eu acho que se a gente vem dando esses passos tão importantes e avanços consideráveis na saúde digital do nosso país, ficamos muito felizes essa semana sobre o CPF com o cartão do SUS, que também é outro passo dado, assim, né, deixa a gente bem feliz em relação a isso. Temos diversos dados, né? Milhões e milhões e milhões na saúde digital, principalmente devido à nossa população, o número de atendimentos e tudo que a gente faz na saúde no nosso país. Então, como é que o Ministério da Saúde vem pensando nisso e se vem pensando, né, para que a gente também tenha a nossa soberania digital no armazenamento de dados? Obrigada. Obrigado, Ana. Aqui na frente, ó. Gente, eu peço desculpas, eu sei que a gente tem muitas perguntas, enfim, algumas pessoas estão até, enfim, um pouco chateadas, porque não vão conseguir fazer pergunta, a gente não consegue atender a todos, passar para o Leandro, e aí depois vocês têm uns minutinhos para conversar com quem estiver aqui na plateia, falar com os assessores, enfim. Então, Leandro tinha prometido uma pergunta e a gente encerra, porque eu sei que tem os horários, não é fácil esse papel, né, mas enfim... Eu vou aproveitar meu privilégio de mediador e eu vou tirar uma casquinha para fazer uma pergunta também. Se a gente olhar todas as mesas do evento, uma sobre a questão do racismo, outra questão sobre o complexo econômico industrial, outra sobre financiamento e gestão, a nossa saúde digital, saúde do trabalhador e, no final, conferências sobre, em larga medida, sobre o sistema de saúde e reforma sanitária. Todas essas são brutalmente impactadas pelas novas tecnologias. Racismo algorítmico, complexo econômico industrial, a gente está numa corrida planetária por IA. Financiamento e gestão, você falou da mudança dos impactos que pode vir com como é que fala? A modalidade por valor. Como é que é a expressão correta, Luiz, por favor? Baseado em valor.
saúde do trabalhador, o aumento de vigilância no espaço de trabalho com o uso de inteligência artificial, Big Data, etc. E a questão do sistema, né? Saiu recentemente no Journal American Medical Association uma questão sobre a plataformização dos sistemas de saúde. Os sistemas de saúde do mundo todo estão sofrendo impactos estruturais. Por que eu faço essa pergunta? E como, secretária, a gente enfrentar isso quando ainda me soa, diferentemente dessa plateia que ela me surpreende, quando ainda a questão da saúde digital parece só uma questão do setor. Ela parece como um setor, como mais uma questão de política pública. E não, ela está transversal a todas as ações dos sistemas de saúde, de todos os sistemas na saúde do planeta Terra. A gente está dentro de uma grande tempestade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É melhor você falar por último. Nossa, excelentes questões, inclusive a sua, Leandro. A primeira, Glória, eu não sei responder. A gente tem se aproximado da China, nós tivemos no começo do ano lá, porque estamos trazendo um modelo de hospital inteligente para o Brasil, mas eu não sei dizer a relação entre a medicina tradicional chinesa e a saúde digital. Fiquei curiosa, só posso prometer que eu vou procurar saber, mas não sei. Não sei se o professor Luiz Sobrinho ou o Fernando sabem. Sobre a questão, Rogério, muito prazer da gente se encontrar, a gente recebe a revista RADS. Sobre o conceito ampliado de saúde, eu acho que eu vejo uma relação entre a tua pergunta e a preocupação que eu expus um pouco na introdução da minha apresentação, que é a gente pensar uma transformação digital que reafirme os princípios da reforma sanitária e do SUS, dentro dos quais certamente está o conceito ampliado de saúde, mas a equidade, a ampliação do acesso, a integralidade do cuidado. Quer dizer, como é que a gente pensa a nossa transformação digital com um propósito, que é de reafirmar os princípios do nosso SUS, que é uma reforma sanitária digital, como tão bem aqui colocou o professor Luiz Viana Sobrinho. Então, eu acho que isso está no centro das nossas preocupações, o como a gente poderia, depois, numa segunda rodada, conversar. Mas eu acho que a gente precisa ter isso em vista, né, em linha. Uma pergunta muito boa também da professora Ana Lídia. Professora Ana Lídia, esse é talvez um dos maiores motivos da minha angústia e perda de sono algumas madrugadas, né? Porque a gente está numa cruzada muito grande, muito desafiadora. A gente chega numa estrutura já dada, nós não começamos num campo virgem, vamos construir uma saúde digital soberana, uma infraestrutura de dados soberana, e a gente compete com as grandes empresas, com as big techs, numa imensa desvantagem, né? Então, eles já estão lá na frente nos mecanismos na arquitetura, nos mecanismos de segurança, de um monte de coisas que a gente tem que correr atrás. Mas nós estamos correndo e não sozinhos. É uma diretriz de governo, a soberania digital. Então, hoje, a DataPrev e SERPRO, por exemplo, estão construindo a nuvem de governo e nós estamos trabalhando para aderir à nuvem de governo. Esses dias mesmo, estou em altas reuniões para estudar como a gente faz a transição e a migração de maneira segura, né? Na saúde, eu tenho sensibilizado. Olha, em qualquer outra área que vocês já tenham feito, ok, mas nós estamos falando de sistemas críticos de suporte à vida, todos conectados entre si. Não é que eu posso separar esse, eu posso migrar aquele, eu tenho que fazer tudo junto. Eu não posso me dar o luxo. E, assim, morrendo de medo, mas nós vamos fazer e estamos fazendo, né? E que bom que é uma diretriz de governo, porque a gente não conseguiria enfrentar uma briga dessa sozinhos. Nós temos que enfrentar o governo como um todo. E parece que devagarinho, algumas, pelo menos, das big techs estão entendendo que é para valer e que o Brasil vai fazer
e se elas quiserem trabalhar conosco, vai ser na nossa cartilha, digamos assim, né? Então, esse é o grande desafio, e semana passada me fizeram uma pergunta, se você pudesse escolher ter todo o recurso, tudo que você quisesse, o que você escolheria como agenda da saúde digital? E aí, a nossa escolha tem que ser essa, é ter a soberania digital para o que a gente está fazendo, porque nada do que a gente está fazendo se justifica se ele não puder ter a soberania digital. E nós temos que ter, nós temos que persegui-lo. Tá? E a última, desculpa, do Leandro, né? A plataformização dos sistemas de saúde, e eu até me perdi um pouco, como é que foi mesmo que você... A transversalidade da saúde digital, isso, você tem toda a razão. Me dá arrepios aos ouvidos, como um dos projetos do PET falou, nós vamos criar as disciplinas de saúde digital. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não criem disciplinas. A gente, com agora ter especialistas, está caindo a ficha no Ministério, porque tudo que vão fazer tem alguma coisa que a saúde digital tem que fazer, né? Então, realmente, é uma nova forma de entregar cuidado, é uma forma de pensar, e a gente não pode setorizar e botar ela dentro de uma caixinha. Ela não veio, não é porque eu estou lá, não, é porque ela é a transformação digital, ela é uma questão de mudança de paradigma. Então, a gente tem que trabalhar nessa direção, que a formação e que o processo todo tenha uma transversalidade. Eu acho que você tem toda a razão e fecha muito bem, talvez, o painel com essa sua colocação. Obrigada. Bem, Será que ele nos ouviu? Eu não ouvi, mas acredito que seja... Enfim, segue, Luiz. Bom, eu trouxe um caderno para anotar, vou lembrar. Calma aí. Tá dando eco aqui. Olha lá. Não, da China. Tem que silenciar lá. Valeu, vai lá, Luiz, por favor. Muito obrigado, secretário. Bom, mas eu acho que eu lembro. Primeiro da China, né? Eu acho que vou responder melhor essa pergunta no final do ano ou no ano que vem, porque eu estou no meio do processo. Assim, venho estudando muito ética chinesa e, obviamente, o que eu sei, eles tiveram uma reforma mais tardia do que a gente, estão no processo da reforma sanitária desde 2010, 2012, pelas pandemias que eles tiveram viragem na primeira década do século, e estão implantando ainda um novo modelo, inclusive com integração da medicina chinesa a uma medicina que tem feito sucesso aqui, é a medicina ocidental lá. Né? A medicina chinesa que nós estamos indo em busca é a medicina ocidental, é a medicina de alta tecnologia voltada para o modelo, vamos dizer assim, da biomedicina. Né? Mas a medicina chinesa é uma das bandeiras que eles vêm trazendo, pelo que eu tenho lido, inclusive dentro da Rota da Seda, da saúde, vamos dizer assim, uma das ofertas, né, de abertura, de financiamento, de parcerias pelas pessoas, pelos estados que se interessam pela divulgação da medicina chinesa. De alguma forma, isso vem sendo integrado mais no interior da China. É o que eu sei com relação a isso. Eu não tenho um entendimento, conhecimento de medicina chinesa, eu tenho me dedicado à ética e à filosofia política chinesa, que é fantástica para a gente discutir soberania e o movimento de multilateralidade, multipolaridade que a gente está tentando atualmente, está totalmente baseado no que eles pensam já há 3.000 anos. Então, eu acho que eu vou deixar essa questão da medicina chinesa para depois. Com relação ao que o Rogério falou, eu acho que é mais ou menos o que eu apresentei, óbvio que está à disposição da rádio, mas a gente tem visto começando a acontecer, obviamente eu me interessei por isso, porque eu sou da prática clínica, e eu comecei a ver o impacto que foi na prática clínica, a minha vivência é empírico-teórica. Eu vi o que foi a prática clínica, com a transformação da prática clínica, com a chegada de métodos de diagnóstico poderosos no final do século passado, aquela coisa, os médicos não sabem e não precisam, ou não sabem mais porque não precisam mais saber examinar, porque os métodos de diagnóstico são muito precisos. Então, a gente viu isso na virada do milênio.
E quando eu estava nessa segunda década, eu comecei a ver algo que é muito novo para todos nós em qualquer área, que é a chegada de uma tecnologia cognitiva. Uma coisa é ser substituído manualmente por forças mecânicas, como nós estamos sendo desde a industrialização. Mas eu penso que não vai ser o mesmo impacto ser substituído por tecnologias cognitivas. A gente está vendo já os primeiros trabalhos saindo, perda de cognição, de habilidade crítica dos médicos e profissionais da área de saúde com o uso de tecnologias de inteligência artificial. E, obviamente, eu tenho relatos indiretos de colegas que trabalham com ensino com professores, assim, assustadíssimo com o comportamento de jovens profissionais que já estão totalmente ancorados ou dependentes do suporte dessas tecnologias. Eu estou me aposentando, minha preocupação não é essa, minha preocupação é o que será do futuro justamente na relação humana. O que teremos de relação humana? O que a gente vê naquele slide que eu mostrei dos chatbots sendo já mais empáticos, talvez seja uma consequência de um problema lá de trás, dos médicos que já não estavam sendo empáticos, né? Então, os profissionais que já não estavam sendo empáticos, já eram máquinas, vão ser rapidamente substituídos. Eu acho que as falhas nas tecnologias tempo, né? A previsão do Bill Gates, os médicos não precisarão mais ser utilizados até 2030. Se nós vamos deixar isso, se não existe nada para além do dado, nós vamos ser superados. Se não, o que é mais importante, que eu acho que é a relação, né? E nisso, eu acho que o pensamento chinês está muito na frente, porque eles priorizam a relação, pelo menos na filosofia, eu ainda tenho que estudar como eles estão utilizando essa tecnologia de inteligência artificial, e esse é o motivo da minha tese de pós-doc. Como nós vamos trazer as tecnologias de lá se nós não pensamos como eles? Nós vamos importar de forma crítica, como fizemos durante 50 anos, trazendo tecnologias do norte e empurrando na nossa população de uma forma com essa iniquidade que nós assistimos. Então, eu acho que nós estamos trazendo um hospital digital para cá, vamos trazer tecnologias chinesas com que tipo de pensamento na relação dos profissionais com os usuários. Vamos passar. Fernando, mais 5 minutinhos, por favor, querido. Me escutam agora, Leandro? Nós não te ouvimos. Não? Mas está aberto aqui. Pronto, pode falar. Tá. Não precisarei dos 5 minutos, obrigado. Só rapidamente queria endereçar 2 temas que foram colocados nas perguntas, né? O primeiro, com relação a uma visão transversal da saúde digital, eu resgato a perspectiva da abordagem regulatória da União Europeia. A saúde digital no contexto dos direitos fundamentais. E aí não é só no âmbito do setor saúde que a gente está falando, é como esses impactos das tecnologias de saúde digital, eles também se espraiam para outros campos da vida humana que não são classicamente da saúde. Vou dar um detalhe, um exemplo muito claro. Quando a Anvisa decidiu regular o software como dispositivo médico, ela colocou aplicativos de bem-estar. Eu não vou fiscalizar, provavelmente porque não tem condições. Eu tenho uma aluna que defendeu uma tese agora, mapeou 2.000 aplicativos de bem-estar no nosso mercado brasileiro, vendendo dicas de nutrição, dicas de educação física e, principalmente, esse é o que eu mais temo, dicas relacionadas à saúde mental, né? E não tem regulação sobre isso. Será que é a saúde que tem que regular? Será que é a regulação geral de IA que tem que cuidar disso? É algo que está no limbo, mas uma visão mais ampla sobre o fenômeno de digitalização é fundamental. O outro aspecto que eu queria mencionar é como manter o sistema humanizado. Eu cheguei a mencionar isso na minha apresentação e agradeço o tema voltar nas perguntas, né?
como podemos manter um sistema que já era chamado de desumanizado, quando só gerenciado por humanos, agora que vai ser grande parte tocado por tecnologias digitais, né? E aqui eu deixo uma pergunta para todos. A grande aposta regulatória no mundo todo é a ideia de supervisão humana. Agora, a supervisão humana, ela tem se mostrado incapaz de fato, proteger o paciente, o destinatário final da tecnologia, porque o humano que supervisiona cada vez menos conhece a tecnologia que ele utiliza. E um outro ponto que tem sido muito colocado no Canadá, por exemplo, nós tendemos a confiar cada vez mais na máquina quanto mais ela acerta. Então, digamos uma tecnologia que acerta 99% das vezes o diagnóstico ou o que ela tem que acertar. Como é que esse médico, esse profissional, vai trucar a tecnologia no 1% que ela erra? Esse letramento que a União Europeia define bem por onde tem que ir é algo que a gente tem que investir muito na nossa sociedade, e acho que a secretária tem plena consciência disso, e todas as ações de formação que a CEDIG está tocando são nesse sentido, né? E um outro campo que eu acho que é fundamental para uma proteção, que não é só do campo da saúde, é da sociedade, é pensarmos em quais tecnologias devemos proibir, porque muitas delas vão barrar acesso a serviços públicos, vão definir a fila da UTI, vão definir a regulação e o encaminhamento do paciente no sistema, público ou privado. Até onde a gente aceita que a tecnologia cuide da nossa saúde é algo que a gente tem que refletir melhor ainda na sociedade brasileira. Muito obrigado, Leandro, e mais uma vez a Outras Palavras, Outra Saúde e a FESP pelo convite e possibilidade de participação.